todo mundo que acompanha o meu canal, eu sou a Juliana, eu tô aqui pra contar pra vocês a continuação, né, depois daquele vídeo do aborto retido que eu postei. Eu gostei muito da repercussão que deu, é isso mesmo, a ideia é realmente estar compartilhando o que aconteceu comigo, né, a minha história, pra poder contribuir aí de alguma forma com quem está passando pelo mesmo que eu passei e dar uma segurada aí, uma aliviada no coração de vocês. Hoje eu tô passando aqui para contar o que vem acontecendo, né? As cenas dos próximos capítulos da minha vida. E na realidade, assim, gente, depois que eu tive aquele aborto, eu fiquei muito preocupada, porque eu achei que... Eu penso assim, tudo tem um motivo, né? Tem um motivo de Deus, tudo mais, mas a gente tem que entender por que que aconteceu. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de ter sempre respostas para as coisas, né? E eu fui investigando. Nesse meio tempo aconteceu de eu engravidar de novo, mas eu testei positivo no teste de gravidez e no teste de Covid no mesmo dia. E aí eu já fiquei super desesperançosa porque eu já tinha perdido anteriormente e eu achei que provavelmente não ia vingar. E como não vingou, né? Na mesma semana que eu testei positivo, no final da semana eu já comecei a ter sangramento, fiz tudo para tentar segurar, Ultrogestan, repouso, enfim, né, até por conta do Covid mesmo, mas eu acabei perdendo. E depois disso que eu fiquei mais encanada ainda, né, eu falei, não, eu tenho que saber o que tá acontecendo comigo. Então eu fui em reumatologista, eu fui em hematologista, eu fui procurar ginecologistas, várias opiniões, né, para eu tentar entender mesmo o que tá acontecendo comigo. E fiz uma bateria de exames. Eu até posso deixar aqui os exames nos comentários, né, os exames que eu fiz e que eu tenho feito para acompanhar. E um desses exames deu fracamente reagente, que é anticardiolipina IgM. Esse exame, gente, é muito importante, porque esse exame, quando ele dá reagente, geralmente ele indica que a pessoa tem SAF. SAF significa Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide. Eu tô aprendendo ainda também, tá? Então, provavelmente eu devo ter essa síndrome. É uma doença autoimune, não tem cura, mas tem como você fazer um tratamento durante a vida toda, né? Um acompanhamento para você não ter eventos de trombose. Então a SAF, ela causa trombose, tá? Então ela dá um problema de coagulação na placenta e não deixa o embrião se desenvolver. Por isso que a pessoa perde o bebê, tá? Então provavelmente eu tenho SAF. Se eu engravidar, eu vou precisar tomar uma injeção por dia, né? Para o embrião conseguir se desenvolver, né, a gente tem que tomar uma injeção de anticoagulante todos os dias. Aí depois no outro vídeo eu falo sobre isso. Mas nessa bateria de exames que eu tenho feito, fiz um ultrassom. E nesse ultrassom deu que eu poderia estar com endometriose. Eu achei estranho, porque eu nunca tive nada parecido com isso, né? Mas fui investigar. E aí na ressonância, para ver se eu tinha endometriose, deu que eu estava com hidrossalpinge. Hidrossalpinge olha, eu tô aprendendo tanta coisa, gente, porque assim, é tudo tão novo pra mim, mas eu tô vindo aqui dividir com vocês com o olhar de paciente, tá? Então, gente, se alguém for médica aí, me desculpa, mas eu tô vindo aqui falar como paciente mesmo, justamente pra gente falar como a gente se sente, né? Porque o médico vai até falar, ai, não dói, ai, não é isso, ai, não sei o quê. Mas, gente, às vezes o médico não passou por isso, então ele não sabe, né? Quem tem essa percepção de sentir é a gente que tá passando. Às vezes o médico é até homem, daí que ele não vai entender mesmo, né? Porque como que ele vai passar por isso? Nunca. Então é uma coisa de mulher. Enfim, fiz a tal da ressonância, deu a tal da hidrossalpinge, eu fui pesquisar o que era, fui tentar entender, conversei com a minha médica. E aí a hidrossalpinge é uma condição onde tem lá uma sequela de uma inflamação na trompa e aí cria um líquido na trompa. E esse líquido fica preso lá, a trompa fica cheia de líquido. E aí ela perde a função, o óvulo não tem como passar, porque o óvulo ele tem que fazer um caminho, né? Ele tá lá no ovário, ele sai do ovário, ele tem que passar pela trompa para chegar no útero. Então, se ele não tem como fazer esse caminho, a trompa tá obstruída, como que ele vai passar? Daí não tem como, a gravidez fica inviável, né? Aí a hidrossalpinge, ela
faz com que a trompa perca a função. Tem como tirar esse líquido lá de dentro da trompa? Pelo que eu entendi, assim, até tem, mas mesmo assim a trompa não funciona mais. A trompa fica muito tempo assim com aquele líquido e aí ela não perde a função. Geralmente depois disso ela não funciona, como se você perdesse mesmo a função da trompa. Então, quando a pessoa tem hidrossalpinge, pelo que eu entendi, o melhor é ela fazer uma cirurgia e remover a trompa. Porque essa trompa doente, inclusive, ela fica soltando um líquido que pode ser tóxico para o embrião. Então você tem dois lados, né? Você tem o ovário direito e o ovário esquerdo. Se um só tá com hidrossalpinge, você tem a oportunidade de engravidar pelo outro lado, né? Só que se esse lado que tá doente ficar jogando líquido tóxico lá no embrião, o embrião, coitado, vai morrer. Então não tem como, fica difícil vingar uma gravidez com hidrossalpinge. Então lá fui eu, né, pensando em mais uma possibilidade de eu estar perdendo, né, por conta disso também. Então tem a SAF, né, na minha investigação tem a SAF e tem a questão da trompa obstruída. A minha médica, quando viu a ressonância, ela achou que seria interessante eu fazer uma esterossalpingografia. Olha que nome, né? Que é um exame muito importante para a gente ver como estão as trompas. Então esse exame ele vai mostrar direitinho lá a trompa para ver se realmente ela está obstruída, se tem algum outro problema. E também o exame ele pode até desobstruir a trompa. Olha que louco, né? Por quê? Porque esse exame é assim, ele é meio assustador porque ele já tem um nome horroroso. E ainda todo mundo fala que dói, né? Todo mundo fala que dói. Então, você já fica com medo. Mas na verdade, ele é assim, é até simples de entender o que é. Ele é um raio-x. Ele é um raio-x com contraste, tá? Então, assim, contraste, vocês sabem que é um líquido que o povo injeta, pode ser na veia, pode ser por outros lugares, para poder estar visualizando o órgão melhor, tá? No exame. Então é isso. A esterossalpingografia é um exame onde eles colocam contraste, na verdade assim, pela vagina, né? Eles colocam o contraste e aí o contraste ele vai entrar todinho dentro do útero e ele tem que passar pelas trompas e chegar até os ovários, que aí ele vai mostrar toda aquela imagem. E se o contraste não passar pela trompa, significa que ela está obstruída. Aí o médico vai ter certeza que tem um problema na trompa, que ela não está funcionando, que ela está bloqueada. E aí que não tem como o óvulo passar pela trompa, porque ela está assim. Então, por isso que é muito importante esse exame. Pode ser que na hora que o médico joga o contraste, esse contraste faz uma forcinha e desobstrui a trompa. E aí você que estava com a trompa obstruída, acaba ficando com a trompa liberada por causa do exame. Então, olha só, pode ser que o exame faça você resolver o seu problema. Mas enfim, fui lá eu fazer o exame e eu quero contar isso pra vocês aqui, como que foi essa minha experiência do exame, tá? Bom, eu fiquei com um pouco de medo do exame, porque eu já sabia que era um exame que poderia ser um pouco dolorido, mas fui eu lá. O exame, ele é assim, você tem que agendar o exame com bastante antecedência, porque ele tem um dia certo para ser feito. Então, eu fiz o exame no 10º dia do meu ciclo. Então, contando a partir do primeiro dia, que é o dia da menstruação, é no 10º dia que eu fiz o meu exame, tá? E, enfim, tem o dia certo. Se você passar desse dia, você não pode mais fazer. Então, eu acho que é entre o 8º e o 12º, depende. Cada laboratório pede de um jeito, mas é mais ou menos nesse período para você poder fazer o exame, tá? Então, assim, fui eu fazer o exame. No meu caso, não tive preparação nenhuma. Ninguém me passou nada. Eu ainda perguntei, falei, gente, tem preparação para esse exame? E falaram, não, eu não tomei laxante, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi por conta própria que eu tomei um Buscopan antes de ir, porque eu fiquei com medo da dor. Então eu já peguei e tomei um Buscopanzinho composto. Só. Fui super cedinho fazer o exame. Aí lá, quando você chega, eles pedem um monte de dados, né? Então eles dão uma ficha para você preencher, perguntando várias coisas, se você já fez cirurgia, se você já teve alguma doença, enfim, você responde tudo lá. Aí depois veio uma enfermeira conversar comigo,
perguntou mais algumas coisas, né? Por que que eu tava fazendo aquele exame? Eu respondi que é porque eu tava tendo abortos de repetição e tava investigando. E também porque no meu exame da ressonância deu que a minha trompa tava obstruída. Ela falou, ok, me deu um avental. Eu vesti esse avental, você tem que vestir o avental com a parte de trás aberta e ficar sem a parte de baixo da roupa, né? Porque é um exame ginecológico. Aí você deita lá na caminha do ultrassom, né, na mesa, e aí vem dois médicos. Um médico que vai inserir o catéter por baixo e o outro médico que vai fazer os raios-x, que vai operar lá a máquina de raio-x, né? E a enfermeira que vai ficar ajudando. Então, no meu caso, foi assim. Aí os médicos conversaram comigo, me explicaram como era o exame, né? No caso, eu fiquei lá deitadinha, daí o médico vem, ele coloca, sabe aquele aparelho que afasta assim, ó, lá por baixo? Quem já fez colposcopia, esses exames assim vai me entender. É meio desagradável, mas não é a pior parte. Ele abre lá as partes íntimas e aí ele coloca um catéterzinho. Ele limpa tudo, né? Primeiro tem que bem assim, ele limpa bastante, que é pra não ter perigo de nenhuma bactéria, nada de ruim pra dentro do útero. E depois ele insere um catéterzinho lá dentro e ele joga líquido lá dentro do útero, que é o contraste, né? Esse é o contraste que vai fazer com que o seu útero apareça lá na imagem para poder dar para ver o que tá acontecendo e também o que vai entrar dentro da trompa lá, que vai às vezes até desobstruir a trompa. Beleza. Na hora que ele colocou o catéter, gente, eu senti uma dor tão forte que escorria a lágrima do meu olho sem eu querer. Então eu não tô aqui pra vir falar pra vocês, ai gente, não dói nada, ai, depende da pessoa. Tudo bem, pode ser que dependa da pessoa, tá? Mas no meu caso eu senti bastante dor, mas dá pra suportar. É dolorido, mas o que eu tenho pra falar pra vocês é assim, ó, é rápido, tá? Concentra, aguenta, que acaba logo, é rapidinho, tá bom? Então ele foi, jogou lá o contraste, doeu pra caramba, e aí eles fazem vários raios-x, aí me virei de lado, eles pediram pra eu virar um pouquinho de lado, pro outro lado também, pra poder pegar bem a imagem, né? E foi isso o meu exame, gente, aí acabou. Tipo assim, durou mais ou menos uns 20 minutos o procedimento inteiro, foi bem tranquilo com relação ao tempo, porém foi bastante dolorido. E depois eu fiquei com bastante cólica e o dia todo eu fiquei com dor, fiquei bem dolorida. Então o que eu recomendo? Se você puder fazer esse exame com sedação, que eu sei que tem, no meu convênio não arrumei, né? O meu foi na raça mesmo. Não teve sedação, não teve preparo, não teve remédio, não teve nada, gente. Fiz na cara e na coragem. Mas não recomendo. Se você puder fazer sem sedação não, com sedação, pelo amor de Deus, faça com sedação, tá bom? Que você vai se sentir bem melhor. Mas também, se não der, vai com a coragem mesmo, que você vai ver que é rápido, você vai ficar no dia meio dolorida. É melhor você não trabalhar no dia, não conte com a possibilidade de você sair do exame e ir trabalhar. Você vai ter que descansar nesse dia, porque é um dia que você vai ficar dolorida. Ó, eu fiquei bem dolorida. Foi anteontem que eu fiz. No dia seguinte, eu fiquei com muita sensação de peso no abdômen, sabe? Com sensação de gases, assim. A minha barriga ficou inchada, eu fiquei bem desconfortável. E hoje eu já tô ótima. Então, assim, o dia é terrível. No dia seguinte, você fica desconfortável. E depois passou, tá bom? E é super importante, é um exame que a gente não pode deixar de fazer, principalmente você que é tentante ou que tá com a pulga atrás da orelha aí de ter alguma coisa errada, faça esse exame, porque é um exame que dá pra você ver todos os detalhes e muitas vezes ele mesmo, por si só, pelo líquido, vai desobstruir a sua trompa e vai resolver o seu problema, tá bom? Então não tenha medo, faça o exame. E é isso, gente. Vim aqui trazer minha experiência sobre a esterossalpingografia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar mais atualizações aqui pra vocês, tá? Eu não gosto de falar diário de tentante, essas coisas assim, porque esse negócio de tentante pesa muito nas costas da gente, né? Fala assim, ai, tentante, aí já fica aquela pressão, preciso engravidar, quero engravidar e tal. Não. Vamos viver a vida, né? Vamos ser felizes e aí no tempo de Deus, se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas
A nossa saúde tem que estar em primeiro lugar. Então, se tem alguma coisa errada, gente, independente de você querer engravidar ou não, você tem que saber o que está acontecendo com o seu corpo, né? Então, vamos lá, vamos resolver. Tem um problema? Vamos resolver. Tá certo? Então, um beijo pra vocês. Se você tiver que fazer esse exame, me conta, ou se você já fez, né? Deixa seu comentário aí, conta a sua experiência, que com certeza vai ser de grande valor pro pessoal que tá aí interessado em saber como é, ou tá com medo, ou tá apreensiva pra tá realizando o exame, tá certo? E por favor, não esqueça de deixar o seu like, me sigam no meu canal, eu tô querendo trazer muito mais sobre esse assunto, vou compartilhando com vocês tudo que eu descobri, tá bom? E vamos nos ajudando. Um beijo pra vocês, depois eu volto com o resultado do exame, tá? Aí eu deixo o resultado e as imagens. Eu não tô deixando nesse vídeo ainda, porque não saiu, eu fiz anteontem, então vai sair só na semana que vem, tá bom? Mas depois eu dou um retorno pra vocês. Obrigada por todo mundo que tá torcendo por mim, obrigada pelas mensagens de carinho que eu venho recebendo, e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!